apresentar o que eu fiz na minha impressora, seja o seu próprio CUPS, imprimido na RAS, apresentação sobre experimentos que eu fiz na minha impressora para eu conseguir imprimir sem usar nenhum tipo de driver, sem usar nem nada. Antes, um pouquinho sobre mim, assim. Tenho 25 anos de idade, 5 anos de experiência, principalmente em Python, assim, basicamente Python, agora TypeScript, que é tipo um JavaScript mais bonitinho, assim. E eu sou um cara curioso, por isso que eu decidi aprontar como impressora, assim. Uns disclaimers aqui, muito importantes, já que eu estou mexendo em algo que é feito por uma empresa, né? Não é livre, assim. O que eu fiz? Eu usei um tipo de engenharia reversa chamado Black Box Reverse Engineering, que é basicamente você não fazer nenhum tipo de... Você não desmonta, você não verifica código na impressora, eu não verifiquei nenhum tipo de código na impressora, nada. Eu só mandei coisas para ela e eu observei o que ela respondeu para mim, e a partir disso eu decidi o que fazer, e a partir dessas respostas que eu fiz essa apresentação. Além disso, além das coisas que eu fiz, boa parte da documentação do protocolo que a empresa usava já estava disponível na internet, em alguns sites. E, bom, é completamente legal, não tem nada de errado em fazer isso. E é isso. Seja seu próprio CUPS, vamos dar palestra, né? Mas o que é o CUPS? É como o Unix Printing System, né? É o software de impressão que é usado tanto no Linux quanto no macOS. O CUPS, inclusive, é da Apple. A Apple comprou o CUPS, adquiriu o CUPS de um cara lá, cara, acho que nos anos 2000, assim. Aí agora o CUPS é da Apple. Mas por que eu queria criar um zero? Porque, eu sou um cara curioso, né? Desde criança, assim, eu sempre quis saber como o computador funcionava, assim. Eu sempre fui um cara meio... Até por causa disso eu virei desenvolvedor, assim, porque eu quis saber como as coisas funcionavam, e com essa impressora não foi diferente. Mas, como que é a impressora? Essa é a opção aí. Ela é uma jata de tinta, que não tem cartucho, mas tem umas bisnaguinhas que você enche a tinta. É bem legal, porque é mais econômico, né? Isso deixa mais econômica o consumo. O consumo é bom, né? A última vez que eu precisei trocar de tinta foi em 2020. Eu uso muito não, mas eu precisei trocar. A última vez que eu precisei trocar foi em 2020. E raramente entope, né? Se entupir, tem um procedimento que você faz para se entupir. É bem tranquilo, então é uma impressora maravilhosa. E ela roda Linux por dentro, assim. Ela roda Linux dentro dela. E ela é multifuncional. Ela tem impressora e scanner, mas eu decidi apenas mexer na parte de impressão. E funciona via USB e por rede sem fio. Primeiro teste. A primeira coisa que eu fiz foi ler o que a impressora, as coisas que estavam funcionando na impressora, o serviço de rede, usando esse comando Nmap, né? E aí eu descobri esses dois. Esse 515. Essas duas portas abertas, né? Vendo isso, eu já deduzi que uma era printer, né? Uma era alguma coisa relacionada à impressora, e a outra, Direct, alguma coisa relacionada à impressora de jato de tinta. E o que eu fiz? Deve ser interessante isso aqui, porque, né? É printer, né? Impressora. Eu mandei várias coisas para ela, coisas aleatórias, mas não aconteceu nada. Tipo, a impressora não fez nem barulho.
Ela não fez nada, né? Aí eu fiz na outra, né? Essa 9100 aí, na Jack Direct. Mandei um monte de coisa pra impressora e o que aconteceu? Pô, a impressora imprimiu um monte de coisa pra mim, ó. Ó o papel aí. Não foi só esse não, foi um monte desse, assim. Eu fiquei com um belo do medo, assim, eu achei que tinha quebrado a impressora. Aí eu parei. Aí um ano depois, eles têm linguagem de programação de diversos tipos. Uma delas é linguagem de programação que você usa meio que para que é feita para imprimir coisas num papel. Foi Script, ela foi criada praticamente para isso, para desenhar coisas. Aí eu pensei, pô, a impressora deve suportar isso, né? Só que não suporta. Eu dei uma olhada no que ela estava... Quando eu mandei imprimir um documento e eu dei uma olhada no que estava sendo enviado para a impressora, nas coisas que estavam sendo enviadas para ela, e aí eu percebi que não era nada disso. Mas o que era? Eu fiz um Google e achei esse projeto que foi uma bela de uma base para essa apresentação aí, que é esse Project Gutenprint aí, que é uma documentação livre, né? Eles documentam os protocolos, as mensagens que várias impressoras enviam tanto quanto recebem, e é isso. E tinha documentação da impressora que eu estava usando, mas era muito velha, e aí eu tive que dar uma auxiliada, né? Tive que dar uma pesquisada, uma testada. E aí eu pesquisei e descobri o nome desse protocolo, ESC/P2, que significa isso daí. São Standard Code for Printers, version 2. Ele é derivado do protocolo mais antigo, usado por impressoras matriciais. Eu tinha amigo que mexia com, sabe, essas impressoras antigas térmicas que você usa para imprimir recibo, nota, essas coisas, sabe, essas notinhas de mercado, com impressora térmica e tal. As impressoras Epson usam um protocolo derivado desse daí também. Não é o ESP2, mas é derivado do ESC/P. E ele é bem antigo. Veio desde as primeiras impressoras da Epson, né? As primeiras impressoras que podiam imprimir algo além de apenas texto. E vem sendo usado por todas as impressoras de jato de tinta. Algumas diferenças do ESC/P, com algumas modernizações. Por exemplo, tem jeitos diferentes de você definir o tamanho da página. O ESC/P, se eu não me engano, só imprimia texto, né? Esse daí consegue imprimir gráficos. As telas de computador, elas usam RGB, Red, Green, Blue. As impressoras usam CMYK, porque funciona melhor CMYK funciona melhor quando você com impressoras, e o RGB funciona melhor com telas, por causa de teoria das cores e tal. E na Epson, no protocolo da Epson não é diferente. Ele usa CMYK, ciano, magenta, Y de yellow e K de key, né, que é meio que o preto, né? E no protocolo que a impressora usa, a unidade mínima é uma fração, não é uma unidade DSI, mas sim polegada, uma fração de polegada. Mas e que protocolo que é esse, né? Para começar, todos os dados binários são Little India, que é tipo, você manda ao contrário, né? Tipo, por exemplo, a gente fala 200, né? O número 200, 512 na real. No Little India você salvaria como 215, você salvaria ao contrário no binário do arquivo. No Big Endian você salvaria como 512 normalmente. Dizem que
o Little Endian é mais fácil de fazer conta. E é o que os processadores x86 usam, os Ryzen, os Intel também. Então, na Epson, cada cor possui 2 bits de definição. São 4 níveis de cor. Mas isso, uma definição maior é possível segundo o protocolo, mas meio que o máximo que é suportado é 4. Mas tipo, se são 4 bits de definição, devia sair tudo. Não devia sair a cor bonitinha que sai quando você imprime. Mas é porque eles usam um jeito de você parecer que tem mais cores com poucas, que é esse dithering. É um jeito de você fazer parecer que tem mais cores tendo menos. Se você olhar de longe, vai parecer que você que tem mais cores do que realmente tem. Isso dá certo na folha porque o pingo de tinta é muito pequeno, então a olho nu você consegue ver uma definição boa. Esse protocolo é organizado em pedaços de byte chamado pacotes. Tem a versão velha, que é essa de cima, e a versão nova, que é de baixo. A versão velha é usada nas impressoras mais antigas, e a versão nova ela é introduzida nas impressoras desse século, desse milênio, dos anos 2000, porque porque agora tem um tamanho, um campo de tamanho que, se você não souber o que acontece, né, como interpretar isso, dá para você pular. As antigas não dava, então você tinha que saber tudo. As novas você não precisa saber mais tudo, não. Para você começar a imprimir imagens, texto, qualquer coisa que não seja caracteres estranhos, você tem que mandar esses bytes para a impressora. Segundo a documentação onde eu arrumei, que é nesse lugar, esse comando é usado para tirar a impressora desse modo, esse packed mode aí. Para você, uma coisa que eu demorei para descobrir é como puxar uma folha nova, mas é só você mandar esses bytes que ele puxa a folha e ele joga a folha para fora da impressora, para tray, né, para baía, e puxa uma folha nova. Um comando puxa a folha e outro comando reseta as coordenadas no cartucho. Segundo a impressora, ele vai estar no começo da folha. Para você realizar uma impressão, você tem que seguir as coisas nessa ordem. Primeiro aquele comando enorme. Depois configura um tal de Remote Mode, que eu não achei nenhuma documentação real do que significa. Não achei nenhuma documentação boa do que significa. Eles só chamam de Remote Mode. Você ativa o modo gráfico enviando um byte para a impressora, e isso é meio que obrigatório, senão a impressora ainda vai imprimir texto. Você configura a sua página, tipo como você faz no Word, né? Tipo margem e tal, mas com comandos binários, coisas bonitinhas, aí você imprime a folha. Aqui é só métodos para você, tipo, como a impressora entende movimento. Você define 2 tipos de... É como você define uma variável, são essas 2 variáveis, aí quando você mandar o cabeçote de impressão mover, ele vai mover esse tanto de frações de polegada. O VUnit ou HUnit? Essas unidades meio que dependem da resolução. Então, 360dpi, que é mais ou menos o normal, é essa fração que ele vai imprimir, 1 sobre 360 polegadas. E como eu falei, não é unidade de SI, é polegada.
Para você imprimir o bitmap, você segue essas instruções. Você começa puxando um pouco da folha, você move a cabeça de impressão até tá em alguma cor. Esse imprime uma linha, mas é uma linha por cada cor, né? Você não imprime as 4 cores ao mesmo tempo. Você imprime primeiro uma cor, depois outra, depois outra, depois outra. Aí você usa você manda esse byte, esse caractere para imprimir, para voltar no começo da linha, depois você puxa uma folha nova. Aí depois de saber todas essas coisas técnicas assim, ler um monte de coisa, eu decidi experimentar, porém saiu tudo errado. Era para sair desse jeito, como está na imagem, e a folha saiu daquele jeito. Tipo, tudo desalinhado, os traços não estavam nos lugares certos. Aí eu pensei, eu posso criar um simulador de impressora com o que eu sei, né? Em vez de mandar para a impressora, como é uma impressora de rede, eu posso meio que simular um servidorzinho, e aí esse servidorzinho vai pegar os dados que eu mandar para a impressora e imprimir para mim. Aí eu usei como teste a página de teste do Cups, que é um negócio meio padrão, né? Se tiver alguma coisa de errado eu vou saber, porque ela é feita para testar uma impressora, né? E aí no começo foi assim, a página de teste aqui do lado, e o que deu, como imprimiu daquele jeito, né? Foi testando, arrumando coisas, aí eu percebi, tem alguma coisa errada. Tem 4 cores, mas a impressora tem 6. São 6 cores aí. 3 tipos de preto, ciano, magenta e amarelo. Mas para que servem esses 3 tipos de preto? Por que 6 cores e não 4? Né? Esses 3 tipos de preto são iguais, né? Da cor preta. Esses 3 tipos de cor preta assim, são diferentes apenas no binário do protocolo de impressão. E o drive de impressão eles usam os 3. Por quê? Porque cada cor preta, cada linha de cor preta na tinta, dependendo do valor, era uma posição inicial. E não só isso, mas cada tinta meio que tinha uma posição inicial diferente das outras. Tipo, o ciano imprimia, tipo, o cartucho está aqui virtualmente, o ciano imprime aqui, o magenta imprime aqui, o amarelo imprime aqui. Eu não preciso descer, tipo, ele meio que desce sozinho. E eles estavam em cima do outro, né? O ciano, magenta, amarelo, né? Arrumando isso, sabendo disso, eu consegui imprimir certinho no virtualizador, né? No programinha que eu fiz para emular a impressora, e deu certo. Aí eu descobri meio que como que é a posição do virtualmente, o software da impressora, quando você define a posição dele, ele define a posição do ciano e do ciano e do preto normal. O magenta fica um pouco em cima e o amarelo fica um pouco em cima do magenta. É isso. Esse é o problema. Por que isso? Eu imaginei que deveria ser algum tipo de compatibilidade com alguma impressora que tinha esse design de cartucho. Como, tipo, as pessoas elas não gostam de mudar o software, né? Eu sou desenvolvedor, eu sei disso, é meio difícil. Dependendo da empresa pode ser meio difícil você conseguir autorização para mudar o hardware, né? Eles
resolveram fazer uma emulaçãozinha. Pode não ser isso, né? Mas foi isso que eu imaginei, porque foi a única coisa que fez sentido na minha cabeça. Mas aí eu pensei uma coisa, pô, e o status? O Cups, ele não lê o status, tipo, se dá algum problema na folha, ele só fala que deu erro. Mas o Windows, o Windows ele consegue saber disso. Aí eu fui atrás de descobrir como, usando o mesmo método, tirando o papel da impressora, mandando imprimir para ver se dava algum problema. O que a impressora mandava de volta, eu descobri que ela usa SNMP para mandar os erros. Quem trabalha com ele já deve conhecer, mas é basicamente um protocolo que você consegue obter status de um jeito muito simplista a falar, para obter status de dispositivos de uma maneira uniforme. Ele está em informações, você manda essas variáveis chamadas OIDs e ele te retorna o valor. Resumindo muito, é isso. Alguns desses OIDs são padronizados, outros são específicos da marca. A impressora suporta alguns. Esse retorna algumas informações da impressora. Destacados estão o modelo, o criador, né, a fabricante, o modelo e a descrição. Tipo, essa descrição é basicamente um nome bonitinho, né? Em vez de ser um nome abreviadinho, é o nome que você veria no gerenciador de impressão. Esse é o ID, retorna o nome da impressora. Meio redundante, né? Mas, se eu não me engano, um é padronizado e outro não. Esse, se eu não me engano, é padronizado, o outro não é. E tem esse que é o mais importante, que retorna o status da impressora. Basicamente, nessa parte aí de cima, cor de pele meio rosa assim, rosa clara, ele é um header. O azul escuro, ele é o status. O 4 significa que a impressora está idle, mas tem esses valores embaixo aqui. Se esse 4 sublinhado fosse 0, seria um erro. 2, manutenção. Tipo, se você está limpando o cabeçote de impressão, ele ia retornar esse 2. O 3 imprimindo, né? Se tivesse imprimindo, ele ia estar 3 no lugar do 4. O erro é tipo, acabou tinta, tem folha emperrada, tem folha dentro do cartucho e tal. Esse verde são os níveis de tinta. Ciano, o 1 é o ciano, o primeiro sublinhado é o ciano, magenta, amarelo e preto. O último byte, esse 69, significa que tá cheio. Se tivesse vazio seria 0, esse 69 aí. Esse vermelho, nessas informações sublinhadas dentro do vermelho, está o número de páginas impressas, tanto coloridas quanto preto e branco. O preto e branco é tipo quando você não é o programa, mas sim quando você dentro do dev da impressora, já está encerrando aqui, dentro do dev da impressora tem como você definir preto e branco. Para o futuro, decidi fazer uma espécie de... Tá gavetado, mas a ideia é fazer um conversor de PostScript para esse protocolo. Eu fiz o código que eu usei tá nesse QR Code. Se vocês quiserem escanear rapidinho, que acabou o tempo.
Qualquer coisa eu disponibilizo lá no meu Twitter, né? A bibliografia, minhas redes sociais. E é isso, gente. Obrigado.